Olá, eu sou o Paulo Rega do Tecnoblog e este aqui é o Apple Watch Series 4. O Apple Watch Series 4 é a primeira grande evolução do smartwatch da Apple desde o lançamento em 2015. Além das novidades na bateria, no processador e nas pulseiras que chegam todos os anos, a empresa renovou o gadget com telas maiores, design mais caprichado e sensores adicionais que, mais do que nunca, reforçam o foco em saúde e fitness. No Brasil, quem quiser o relógio inteligente da Apple precisa desembolsar pelo menos R$ 3.999, mas o preço facilmente bate nos 5 dígitos, dependendo do material do smartwatch e da pulseira escolhida. Será que vale a pena gastar tanto dinheiro assim? O que melhorou em relação aos Apple Watches anteriores? E para que ele serve exatamente? Eu passei as últimas semanas com o Apple Watch Series 4 no pulso e conto tudo nos próximos minutos. Antes de começar, vale lembrar que tem uma forma menos cara de comprar seu Apple Watch. A extensão do Tecnoblog para Chrome tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Se é para começar com os pontos positivos, não tem como abrir esse review sem falar da tela. A geração anterior já tinha um painel OLED de excelente qualidade, com cores vivas, definição impecável e brilho forte o suficiente para enxergar tudo, mesmo sob a luz do sol. O Series 4 tem tudo isso, só que um display bem maior. A tela do modelo que eu testei, de 40mm, chega a ser maior que a do antigo de 42mm. O espaço adicional foi muito bem aproveitado pelos novos mostradores, que podem exibir mais informações ao mesmo tempo. No mostrador infográfico, por exemplo, eu coloquei o horário do pôr do sol, a previsão do tempo, os eventos do calendário, o nível de bateria, a velocidade do vento, um atalho para iniciar uma atividade física, um timer e as calorias queimadas do dia. Ufa, dá até para ver as horas! Tem tanta informação que algumas pessoas podem ficar perdidas, mas eu me acostumei rapidamente e talvez sentisse falta do novo mostrador em um Apple Watch mais antigo. As complicações ficaram mais detalhadas e é boa a sensação de ter acesso a tudo com uma simples virada de pulso. Quando não quiser ver tantas letrinhas, é só deslizar o dedo e alternar para um mostrador mais simples. O design também merece destaque. Eu prefiro relógios com um formato circular, mas o Apple Watch Series 4 também me agrada porque ele é discreto, ele é confortável e ele é funcional. Ele serve tanto para destro quanto para canhoto, como é o meu caso, e ele fica em harmonia com pulsos mais finos, diferente de alguns smartwatches que mais parecem um morfador. Ele não chama atenção se você usar uma pulseira mais neutra, como a esportiva na cor preta. A minha preferida é estilo milanês, com um fecho magnético e uma trama de aço inox que funciona bem em ocasiões mais formais. Eu só troco ela na hora de correr. Aqui, outro ponto positivo para a Apple. Mesmo aumentando a tela, o encaixe de pulseira permaneceu o mesmo, o que significa que todos os acessórios do Apple Watch de 38mm continuam funcionando perfeitamente no modelo de 40mm. A experiência de uso é boa, tanto por causa do design quanto pelo WatchOS, que segue sendo quase uma unanimidade para usuários de iPhone. É um sistema muito bem desenvolvido, fluido mesmo e com aplicativos bem feitos que se integram bem com as versões para iOS. E a única ausência que eu comentei no review do Apple Watch Series 3, o Spotify, finalmente chegou ao relógio da Apple. A usabilidade do WatchOS é reforçada pela coroa digital, que perdeu aquela verruguinha vermelha na versão com 4G. É uma forma prática de rolar as telas, aumentar o volume da música e controlar o zoom de um aplicativo, como um mapa, sem precisar fazer gestos em uma telinha. Isso é algo que funciona muito bem nos relógios da Samsung, por exemplo, e que deveria ser padrão em qualquer smartwatch com tela sensível ao toque. Por fim, o monitoramento de exercícios, um ponto que eu critiquei no review da geração anterior, melhorou bastante para quem pratica corrida. Com o WatchOS 5, que também chegou aos modelos passados, o Apple Watch consegue mostrar a cadência em passos por minuto e, enfim, permite configurar alertas de ritmo que ajudam a manter a velocidade constante nos treinos. Mesmo quem não pratica atividades físicas com frequência, pode se sentir estimulado pelo sistema de 3 círculos do Apple Watch. Você precisa cumprir uma determinada meta de calorias queimadas, tempo gasto em exercícios e horas em que não ficou parado. Eu tô particularmente viciado nos prêmios, os troféus virtuais conquistados quando um recorde é batido ou certos objetivos são concluídos.
E o que não é legal no Apple Watch? Eu fiquei em dúvida se eu colocaria a bateria como um ponto positivo ou negativo, mas eu decidi abrir os contras com ela. Sim, a autonomia é melhor que a da geração passada e, mais importante, dura o dia inteiro sem surpresas. Em nenhum momento eu fiquei com medo de ficar sem bateria antes de chegar em casa. Normalmente eu termino o dia com algo entre 40% e 50% de bateria. Segundo a Apple, a bateria dura 18 horas, mas eu fiz um teste dormindo com o Apple Watch, sem recarregar, como um experimento para medir meus batimentos cardíacos em repouso total. E eu consegui ir das 9 horas da manhã até as 14 horas do dia seguinte com 10% de bateria restante, ou seja, quase 30 horas de duração. A questão é que a concorrência já entrega baterias melhores. Eu não estou comparando com relógios muito mais simples, que duram uma semana ou um mês. A Samsung, por exemplo, já consegue no Galaxy Watch, com tela AMOLED e um sistema operacional completo, atingir 3 ou 4 dias de autonomia. Uma autonomia de vários dias é bacana porque permite monitorar o sono, o que é quase inviável com o Apple Watch, e também abre espaço para exercícios mais longos. A Apple diz que a bateria dura 6 horas em atividades ao ar livre. Nos meus testes, ouvindo música pelo Apple Music, com as músicas já armazenadas na memória, correndo 5 km em 29 minutos, com 4G desligado e brilho no máximo, a bateria caiu de 87% para 74%, ou seja, uma média de aproximadamente 25% por hora. Para as corridas curtas de 5 ou 10 km do dia a dia, dá e sobra. Para um longão de final de semana ou uma maratona, talvez a bateria não aguente, dependendo dos recursos que você usar e se o 4G estiver ligado ou não. Então, apesar das melhorias, o Apple Watch ainda não deve chamar tanto a atenção de pessoas que hoje costumam optar por modelos mais sofisticados da Garmin ou Suunto. E falando em público mais hardcore, um detalhe que me incomoda é o aplicativo Exercícios. Em um relógio tradicional com GPS, funciona assim. Você seleciona o exercício, espera ele captar a localização, que demora uns 10 ou 20 segundos, então pode começar a correr. No Apple Watch, ele simplesmente faz uma contagem regressiva, inicia o exercício e ele torce para que o GPS esteja pronto, e normalmente não tá. No meu caso, ele sempre perdeu precisão nos primeiros 100 ou 200 metros. Além disso, para um relógio focado em saúde, que avisa quando detecta uma frequência cardíaca muito baixa e até liga para emergência se você cair no chão, o Apple Watch Series 4 chega incompleto ao Brasil. A empresa destacou bastante o recurso de eletrocardiograma, que lê os sinais elétricos do coração e pode indicar arritmias, mas ele não pode ser usado por aqui. E a Apple diz que só vai liberar a função fora dos Estados Unidos quando tiver a autorização das autoridades locais, no nosso caso, a Anvisa. Então isso pode demorar ou nem chegar. Para finalizar os pontos negativos, um dos grandes problemas do ecossistema da Apple continua sendo a Siri. Ela é visivelmente inferior ao Google Assistente, tem dificuldades de reconhecimento de fala e muitas vezes não consegue fazer o que você pediu. Até funciona para tarefas básicas como configurar o timer quando você colocar alguma coisa no forno ou falar a previsão do tempo, mas nada muito além disso. Inclusive, é bem comum a Siri demorar demais para responder ou simplesmente desistir de atender ao seu comando. Somado a esses problemas de falta de compreensão da Siri, uma das novidades do WatchOS não funcionou muito bem comigo. A promessa é que você não precisa mais segurar o botão de início e nem falar "E aí, Siri?". É só levantar o braço e dar o comando de voz. Mas a Siri me deixou no vácuo tantas vezes que eu simplesmente desisti de fazer isso. Vale a pena? Olha, eu não tenho coragem de olhar pra cara de uma pessoa e falar que vale a pena gastar 4, 5 ou 10 mil reais em um relógio, mas o Apple Watch Series 4 é o smartwatch que mais chega perto de valer a pena para quem usa iPhone. Cobrando caro, a Apple entrega uma tela excelente, um design que deve agradar quase todo mundo, opções de pulseiras para todos os gostos e principalmente um sistema operacional bastante amadurecido. Ele não vai atender todos os públicos, mas ele é um smartwatch muito bem construído, com um monitoramento de exercícios, recursos de saúde e muito espaço para músicas, que te entrega todas as informações no seu pulso, inclusive a hora. Claro que existem modelos mais acessíveis para quem só quer o básico em um relógio inteligente, como mostrar notificações, o número de passos e a hora. O Apple Watch Series 4 tem sensores de batimento cardíaco mais avançados, tem uma tela de altíssima qualidade, tem 16 GB de memória flash e outros componentes que encarecem o produto, além da grande margem de lucro da Apple, obviamente. Mas no final das contas, ele é um smartwatch bastante refinado e bem desenvolvido. Para quem pode se dar o luxo de gastar milhares de reais em um smartwatch, sim, o Apple Watch Series 4 é uma excelente opção. Muito bem, esse foi o review do Apple Watch Series 4. Curtiu?
Dê um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Sempre tem coisa nova aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Eu sou o Paulo Riga e todos os detalhes você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima, tchau!